Fala pessoal, tudo jóia? Bom, vamos lá, hoje a gente vai dar uma olhadinha no use it to, tá? O use it to, já vamos começar por aqui, ó. Nós usamos o use it to para coisas que aconteciam repetidamente no passado, né, na nossa infância. Então, no português, essa estrutura do inglês, a gente não tem em português. A gente tem um verbo, que é o verbo costumar. Eu costumava fazer isso, eu costumava fazer aquilo, tá? Ela costumava viajar. São hábitos que a gente tinha no passado. A gente usa o verbo costumar. No inglês, nós temos essa estrutura, use it to, tá? Então, na aula de hoje, diferentemente das outras estruturas que eu trabalho, uma aula na afirmativa, uma aula na negativa e uma aula na interrogativa, na aula de hoje eu vou trabalhar as três de uma vez, porque na verdade a estrutura do use it to, ela é muito parecida, na verdade ela é idêntica à estrutura do simple past, que foram as aulas anteriores, aula 31, 32, 33 e 34. Então, se você não entender a explicação de hoje, dá uma assistida nessas aulas que vai ficar bem claro para você o use it to, tá bom? Então, vamos lá. No afirmativo, vai ser assim. A gente tem o sujeito, a gente tem o use it to e a gente tem o verbo no infinitivo, que é o verbo no presente, comum, né? Então, por exemplo, he used to play. Ele costumava jogar, ele costumava tocar, depende aí qual que é o play, né? Qual é o sentido do play nessa frase. They used to travel. Eles costumavam viajar, tá bom? Então é simplesmente isso. Quando a gente vai para o negativo, a gente usa o didn't. Então, por isso que eu falei que é muito semelhante à estrutura do simple past, porque a gente vai usar o didn't aqui também. E reparem aqui, ó, em vez de falar used no passado, com o D no fim, a gente vai usar só o use, sem o D. Porque o didn't já deu a ideia do passado na negativa, tá bom? Então, she didn't use it to work. Ela não costumava trabalhar, tá? É a negativa da estrutura use it to. E na interrogativa, também muito parecido com o simple past, a gente vai ter o auxiliar did, né, que vai vir aqui na frente, o sujeito, o used to, né, o use no presente, não precisa colocar no passado, porque o did já está no passado, o verbo no presente também, o complemento e o ponto de interrogação, tá? Então reparem aqui, ó, apenas em frases afirmativas, que por usarmos o auxiliar use it to, o verbo seguinte pode ir no presente, tá? Então, é aqui só que a gente vai colocar o used no passado. O restante das frases, na negativa e na interrogativa, a gente vai usar use no presente, tá? Porque a gente já está usando um auxiliar. Então é isso aí, pessoal. Vamos dar uma olhadinha só nos exemplos para exemplificar, né, para vocês. Então, olha, os exemplos sempre tem a frase na afirmativa, na interrogativa, na negativa e na interrogativa, tá bom? I used to play hide and seek when I was a kid. Eu costumava brincar de esconde-esconde quando eu era criança, tá? Olha aqui na negativa. I didn't use to play hide and seek when I was a kid. Eu não costumava brincar de esconde-esconde quando eu era criança. Did you used to play hide and seek when you were a kid? Você costumava brincar de esconde-esconde quando era criança? Tá? Então, reparem, ó. Use no presente, porque tem o didn't e o did, tem auxiliares. Used no passado, porque é afirmativa, não tem auxiliar nenhum. Tá legal? O verbo sempre no presente. Então aí, pessoal, vocês podem dar um pause nesse vídeo e ler os demais exemplos, tá? Eu vou ler na afirmativa, depois vocês leem na negativa e na interrogativa. My grandma and my brother used to travel together 10 years ago. Então, minha bisavó e meu irmão costumavam viajar juntos 10 anos atrás. Tá? Aí vai ter na negativa e na interrogativa. A outra frase. Susie used to dance ballet every weekend. A Suzy costumava dançar balé todos os finais de semana.
Tá bom, pessoal? Essa é a estrutura, então. Espero que tenha ficado claro. Um abraço, pessoal.